Então, estou de volta e já convidando você, se você não for inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixa seu like, ativa o sininho e vem degustar do meu conteúdo. Um conteúdo para glorificar o nome do Senhor, para poder impactar vidas por meio do meu testemunho, por meio daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E essa primeira parte aí desse vídeo tem tudo a ver com esse louvor. Que ruja o leão, porque Jesus bradou e libertou. Fica comigo, assista, compartilha e comenta. Um beijo no coração e bom vídeo para você. É uma honra estar aqui, até porque o Hermes, ele viu o meu começo. O Hermes, quando ele me conheceu, o meu filho mais velho ia completar um aninho. Ele foi fotógrafo do meu filho na festa de um aninho, na festa de 2 anos, na festa de 7 anos. E quando eu conheci o Hermes, eu estava começando a querer caminhar, e ele semeou na minha vida. Ele falou também, né? Foi canal de bênção também. E vocês vão entender por que eu sou apaixonada, amante no sentido de amar esse Deus maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse Deus. A ponto de matar, morrer por esse Deus. Porque eu tenho consciência do que Ele fez de mim. Eu queria apresentar, gente, sou doutora Silvia, eu sou povão, tá? O meu urso negro, meu marido, vem cá. Roxo, né? Pelo vermelho, fica roxo, né? Esse aqui é o amor da minha vida, Dr. Diogo. Oi, boa noite, família de Deus. Esse ano nós completamos 10 anos de casado. E nós fomos unidos pela internet, porque nós nos conhecemos pela internet. Fomos unidos pela internet, pelo amor e pela profissão, né? Porque nós dois somos advogados e montamos o Neves e Teixeira Advogados Associados. Só um adendo, tá vendo, gente? Esse negócio de conhecer pela internet dá certo, viu? Permanece aqui porque eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor, ele me pediu que eu fizesse algo. Eu sei que eu sou da Igreja Batista Oásis da Esperança. É uma igreja, assim, avivada. É uma igreja neopentecostal. Mas o Senhor me leva aonde Ele quer. Já me levou na Assembleia, já me levou no local onde eu não pude ir de calça comprida. Mas tudo é reino de Deus. O Senhor, quando vier, Ele vai trazer, vai tirar da igreja de dentro da igreja, não denominação. Nossa denominação é Jesus. Então, aproveitando o ensejo, fica aqui porque o Salmo 139 é a palavra de hoje e quem vai ler é você. Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, ao coração do teu povo, Pai, por meio das tuas escrituras. Que cada coração aqui presente seja, Senhor, terreno fértil, Pai, para as sementes que tu lançarás sobre cada coração. Amém. Que cada coração esteja receptivo à tua palavra, mas principalmente disposto a replicá-la e a multiplicá-la, para que estas sementes deem frutos a 100 por 1. Glorificado seja, Pai, o teu santo nome, e que os teus filhos, a tua família, Senhor,
esteja aqui em espírito e em verdade. E assim diz a palavra do Senhor no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes a minha caminhada e a minha pousada, e está a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou a meus lábios, e tu, ó Eterno, já a conheces por completo. Tu me envolve por trás e pela frente, pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim tão maravilhoso, tão elevado, que não posso compreendê-lo por completo. Para onde poderia eu fugir do teu Espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, ali tu estarás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente lá tu estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também ali a tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são escuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu me formaste o íntimo do meu ser e me teceu ao ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado no oculto e tecido das profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, antes mesmo que um só deles existisse. Amém. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quanto vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos da areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade, e ainda os haveria de contar. Quem me dera exterminasse os ímpios, ó Deus, então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim, pessoas que com má intenção pronunciam teu nome, tomando-o em vão como inimigos teus. Senhor, como nos odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável, tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e me guia pelo caminho da eternidade. Amém. A palavra da salvação. Então, gente, eu trouxe esse salmo, foi o salmo que o Senhor tocou no meu coração para poder trazer para vocês. Por quê? Porque o salmo, pega o lencinho para mim aí, meu amor, na bolsa, ele traz uma mensagem aterrorizante, mostrando a soberania do nosso Deus. Mostrando a soberania do nosso Deus. Ele traz essa mensagem para nós pecadores, ao revelar a soberania dele sobre todas as coisas. O Salmo revela a forma como o salmista Davi reflete quem é Deus. Esse salmo traz uma preciosa exposição que constata a grandiosidade desse Deus onipotente, onisciente, do eterno e da nossa pequenez, porque nós somos pequenos diante de Deus. O Salmo 139, ele pode ser dividido em 4 partes.
Do 1 ao 6, a onisciência de Deus. Do 7 ao 12, a onipresença de Deus. Do 13 ao 18, a onipotência de Deus. E o 4, do 19 em diante, que fala do restante do que é impossível permanecer o mesmo após conhecer esse Deus. É impossível você não ser transformado. É impossível você não ser tocado quando Deus entra na sua vida. É impossível não ter transformação. É claro que se você é agitado, Deus vai te usar agitado. Se você é calmo, Deus vai te usar com a sua tranquilidade. Mas Ele vai mudar o seu caráter. Amém. Ele vai mudar quem era você no tocante ao seu caráter. E eu digo que esse Deus é maravilhoso. Por quê? Porque ali, hoje, eu posso dizer que eu sou uma filha amada de Deus. Filha do Deus vivo, irmã de Jesus. Denise, mas que ousadia, sim. Eu me reconheço como filha e não como serva. Sou filha de Deus, herdeira das promessas do Senhor. Sou casada com meu urso negro. Sou mãe do Nicolas e do João Gabriel. Nicolas, o vencedor, e João Gabriel, o gracioso. E digo para vocês, hoje eu estou assim. Eu sou advogada, formamos o Neves Teixeira Advogados Associados. Sou membro da comissão racial aqui da OAB Bangu. Também sou integrante da Advocacia Preta Carioca, ou seja, aqui do município, praticamente do estado do Rio de Janeiro. Sou ministra da palavra, sou uma voz, assim como João Batista era uma voz, para poder glorificar o nome do Senhor. E sou empresária, sou palestrante ativacional do Storytelling. Denise, eu não sei o que é isso. Por quê? Eu ativo pessoas contando o meu testemunho. Como uma pessoa que ressignificou, uma pessoa que foi transformada, uma pessoa que saiu praticamente de improvável a filha de Deus. E digo para vocês, pode passar, que eu nasci, no Complexo do Alemão. Mas primeiro eu quero dizer para vocês algumas dores que eu sofri. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, por que eu passei por isso? Por que o Senhor me permitiu eu passar por isso? Gente, o Senhor sabe para quem dá, sabe quem suporta dar. E tudo na vida a gente tem que tirar como aprendizado. Tudo na vida a gente tem que tirar como aprendizado. Aconteceu isso, a gente tem que tirar como aprendizado. Até porque, pelas 25 leis do sucesso, uma delas é a lei da oportunidade, onde diz que toda oportunidade vem quando você está no momento de dificuldade. Porque às vezes você está tão focado na dificuldade que você não olha ali para a oportunidade do que você pode fazer com aquilo que aconteceu com você. Pode passar, pastor. Essa sou eu com a minha mãe, Raimunda das Neves, da onde eu carrego meu nome Neves. Amo esse nome. Chamam Denise das Neves, vem eu, uma preta de elite. Graças a Deus, amo a minha cor. Sou negra, retinta, amo a minha cor. Esse é o meu pai, Valdenê Batista. E pode voltar um pouquinho, pastor, rapidinho. O que acontece? Eu já nasci rejeitada. Pelo meu pai. O meu pai, ele deu dinheiro para minha mãe, para que a minha mãe me abortasse. Só que a Raimundinha das Neves fez? Raimundinha das Neves mineira, impulsiva, leoa, pegou o dinheiro, comprou fruta, botou embaixo da cama e não tirou o filho não. Só que ele falou assim, então, ela é sua filha. Eu vou registrar, ela é sua filha. E até ele morrer, ele me rejeitou emocionalmente. Morávamos na mesma casa, mas ele não me aceitava. Pai, eu não sou seu pai. Você é filha do vento, você veio no mundo para cumprir missão. Eu não sou seu pai. Poderia pedir qualquer coisa. Eu não sou seu pai. E assim eu convivi
ouvindo um homem que, por sinal, eu pareço com ele, até não gostar de estudar, não gostar de fazer as coisas, mas ele não me reconheceu como filha dele. E a Raimundinha das Neves, o que a Raimundinha das Neves era? Eu nasci num berço espiritualista, eu nasci num berço, não estou aqui para julgar ninguém, penso que cada um caminha onde tem, até porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas eu fui 31 anos bandista, não fui uma pessoa que ia só para bater palmas, tá? Eu era filha de santo, só não raspei, mas catulei, fiz todos os preceitos que tinha da matriz africana. E a minha mãe, ela era zeladora de terreiro. Então o que a minha mãe fazia? A Raimundinha das Neves, ela era acolhedora. Então a mamãe acabava preterindo os filhos em detrimento à lei. Ela dava mais atenção para os de fora. Eu sou a 6ª dos biológicos, 4 que a minha mãe criou, somos 10. Pode passar. Só que o que acontece? Se a mamãe dava atenção, se a mamãe dava mais atenção para os de fora, criou-se um liame de amizade? Não. Então, quando eu sofri a primeira violência aos 6 anos, quando eu sofri um estupro com 6 anos, eu contei para minha mãe? Não. Eu senti dor? Senti. Teve coito? Teve. Denise, como você sabe que foi um estupro e não um abuso? Porque existe diferença. Estupro não tem coito. Estupro tem coito, perdão. Molestação e abuso não tem coito. Eu sofri um coito vagínico com 6 anos de um agressor. Geralmente é um processo de grooming. O que é um processo de grooming? O agressor escolhe as suas vítimas, não é uma pessoa de longe, nunca é de longe, sempre é de perto. Aonde eu fui pegar uma cadeira para eu sentar, e nessa de pegar uma cadeira, eu não voltei para a escolinha que tinha embaixo da minha casa e ninguém sentiu a minha falta. Qual o sentimento que eu tive? De rejeição. Porque eu não voltei e ninguém sentiu a minha falta. E ali eu não entendi no primeiro momento o que aconteceu comigo. Eu só sabia que eu não podia falar, que eu não podia gritar, porque ele disse que poderia, que ia me matar, que ia fazer isso. E eu deixei as coisas acontecer. Posso dizer que eu ainda não conhecia Deus, mas a minha mãe dizia que não caía uma folha sem a vontade de Deus. Para mim o Espírito Santo era uma pomba. Jesus, então, eu nem sabia quem era. E eu ali já fechei os meus olhos e deixei acontecer. Como se não bastasse, né? Aos 9 anos de idade, eu sofri o segundo estupro. Ali eu já estava entendendo o que estava acontecendo comigo, porque eu já estava maior, com outro agressor. Nunca é pessoa de longe, sempre de perto. Então, o que eu digo para vocês pais, para vocês filhos? Se uma criança chegar perto de você e se queixar de algo, ou tiver uma postura diferente, acredite não. Acredite não. Nunca fale assim, mas o seu tio, mas fulano, acredite não. Porque nunca são pessoas de perto, de longe, sempre são pessoas de perto. E eu carreguei isso durante praticamente a vida toda. Esses 213, como diz lá no Código Penal, que eu sofri. E tem mais. Eu passei por mais de 7 violências no corpo humano. Depois, com 8 anos, eu sofri um bullying físico. Que esse bullying físico, pode passar. Esse bullying físico, não, inversão. Antes do bullying físico, se vocês observarem, de repente vocês observam, sou doutora assim, aonde o meu urso negro coloca as nádegas dele, eu coloco a minha também. Esse ano eu faço 15 anos como advogada. Mas tenho dificuldade sim de pronunciar o L e o R, tenho dificuldade sim de pronunciar o plural, mas não para escrever, para falar. Aí o que Deus faz? Eu vou colocar ela na advocacia para confundir os sábios. Vou botar minha filha lá. Vocês ficam zoando, chamando ela de cebolinha. Vou botar ela lá e vou dar a ela um nego que tem um vernáculo maravilhoso, porque eu sou Deus. Deus faz isso. Então, era zoação, hoje é o bullying. Bullying é crime. Não pode fazer bullying. Não
pode. E sofri na escola o bullying e depois, na sequência, sofri o bullying físico. O que é o bullying físico? Eu sofri uma agressão por um colega de turma, que nessa agressão, nesse bullying físico, roubou o meu sorriso. Esse dente aqui, ó, eu perdi meu centroavante com 8 anos. E mamãe disse assim, ela fica assim mesmo, vai-se os anéis e fica os dedos. Mas o sentimento, eu não podia rir. Aí ali, eu já sofria por ter uma dificuldade de pronunciar algumas palavras, já estava ali com a dor dos 2 estrupos, já estava com a dor da rejeição paterna, e mais isso sem poder rir. E na sequência, ainda tinha o quê? A questão da pele, né? Vagabunda é mal, cara. Denise das Neves, né? Denise das Neves, esse nome Denise das Neves. Você não é Branca de Neve, você é Sombra da Meia-Noite. Como você pode ter esse nome, Denise das Neves? Aí eu sofria um racismo, isso tudo ali dentro de mim. Tudo dentro de mim, sem falar com ninguém, guardando dentro do meu coração. Mas, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade no final de semana, vendendo bolo na favela. E aos 12 eu comecei a trabalhar todos os dias. Na época, o horário era de 7 às 11, 11 às 3 e 3 às 7. Eu estudava de 11 às 3 e eu vendia bolo com a minha mãe na rua Conde de Agolongo, na Penha, de manhã cedo, antes de ir estudar. Então eu olhei assim, pô mãe, a senhora já está ganhando um dinheirinho. Podia botar meu sorriso de volta, né? Podia botar o sorriso de volta. A minha mãe foi lá na comunidade, no dentista, e pagou. Ele disse assim, não, você tem que pagar mais da metade, já que você não tem cartão, era carnezinho, mais da metade. A mamãe pagou. E eu fui lá, né? Gente, com 12 anos, eu achava ainda que o bebê vinha pela cegonha. Eu não chorei com a menina grávida, eu não. Então assim, minha mãe nunca falou nada pra mim. Tudo que eu aprendi na rua. Mesmo depois de ter sofrido 2 estupros. Eu ainda não entendi o que eu tinha sofrido. E o que aconteceu? Quando eu fui lá no dia do tratamento, eu achei que eu já ia sair com o dente naquele dia, né? Deitei naquela cadeira maravilhosa. Aí eu comecei a sentir uma mão passando no meu corpo. Aí eu pensei assim, não vou passar por isso de novo não. Eu dei um pulo da cadeira e gritei. Ali eu enterrei a menina e comecei a lutar como uma mulher. É o título do meu segundo livro, Do Luto da Menina, a Luta da Mulher. E disse assim, seu consultório é dentro da favela, eu vou te entregar para o tráfico. A minha mãe já pagou quase tudo e eu não quero saber, eu quero meu dente, eu não vou sair daqui sem o meu sorriso. O que ele fez? Viu o atrevimento da neguinha, passou meu tratamento para um outro dentista e eu tive meu sorriso de volta. Não ficou 0,800 não, ficou meio assim uma dentadura, mas eu já estava feliz porque eu já estava, a cerca já não estava mais sem rir. E nesse inteirinho teve mais. Depois vocês pesquisam lá no Google, teleférico, Praça do Terço, no alto do Complexo do Alemão. Ali eu sofri um espancamento aos 16 anos de um homem que dizia que me amava. Mais velho que eu, 7 anos, dizia que me amava e me espancou. Eu fiquei marcada mais de uma semana. E olha que para marcar pele preta, tome de chibata, né? E nesse dia eu sofri 2 violências. Por quê? Nesse dia eu me senti feliz porque mamãe foi lá no portão. Eu dei um grito e ela foi no portão. E eu pensei assim, ela me ama, porque ela veio aqui me tirar da mão desse agressor. Então as dores, o sangue não doía tanto, porque mamãe estava ali. Então ela me abraçou, foi comigo até em casa. Mas quando chegou dentro de casa, eu sofri ali uma outra violência mais moral. Porque mamãe disse assim, Didi era o apelido do meu pai. Você não vai fazer nada, é a nossa filha. E ele disse assim, não, sua filha. E o corpo foi feito para sentir dor e foi dormir. Ali eu enterrei mais uma vez a garota e passei a lutar como uma mulher. A motivação era boa. Eu não sabia que o nome do curso era direito. Eu falei, eu quero fazer advocacia, porque eu conheço o povo todo, vou ser delegado de polícia, eu vou matar muito.
eu vou matar muito. Só que o que aconteceu? Eu comecei a me bandear um pouco pro lado errado. O meu corpo começou a entrar no meio do tráfico. Eu comecei a andar no meio do tráfico. Só que assim, o meu corpo estava no meio do tráfico, mas a minha mente não estava. Porque eu ouvi uma frase, quando eu era bem pequena, de um cara que já morreu, chamado Nelson Mandela, onde ele disse assim: pode prender o meu corpo, mas não a minha mente. Então a minha mente não estava ali. A minha mente queria vencer. Mas eu queria ferir os meus pais. Eu queria fazer raiva nos meus pais. Eu queria fazer raiva. E o que eu fazia? Nesse período que eu me envolvi no tráfico, eu vivi uma vida de prostituição. Deus existe, porque eu fiz várias alianças de sangue. Acho que o meu corpo poderia ter tudo. Poderia ter HIV, poderia ter tudo. Mas quando tem promessa de Deus, Deus guarda. E graças a Deus, o meu corpo não tem nada. Porque eu buscava nos braços de homens o que eu não encontrava em casa. Eu queria ser amada. Eu queria ser amada. O que eu não tinha em casa. Mesmo sendo cuspida, sendo muitas vezes, como diz no tráfico, né, esculachada, eu tinha aquele momento que eu era amada. Só que aí eu comecei. A minha família toda é costureira. Então assim, eu via que eu não tinha defesa, né? Minha mãe, eu tinha um amor pela minha mãe porque meu pai não deixava eu esquecer que eu era rejeitada. Então eu sempre soube que eu estava ali porque a minha mãe não fez o aborto. Então eu tinha um amor pela minha mãe. Mesmo minha mãe me preterindo, eu carrego das neves da minha mãe. E eu ficava olhando as minhas irmãs costurando, e nessa de ficar olhando eu aprendi a costurar. E como eu já tinha um não de tudo, o não do estupro, o não da molestação, o não de tantas coisas que eu sofri, então eu não estava nem aí. O que eu fiz? Um belo dia, eu saí, na época eu não precisava dos pais assinar para ter a sua carteira de trabalho, a CLTS, perdão. E eu fui tirar minha carteira de trabalho, achando que aquelas casas maravilhosas, bonitas, o povo tinha dinheiro, né? É igual o povo acha que todo advogado é rico. E bati pedindo emprego. Não arrumei emprego, mas entrei numa fábrica de costura e ali eu ficava olhando para os pés e para as mãos das costureiras. E com isso eu comecei a costurar só num olhar. Um belo dia, eu sentei numa máquina de um judeu com uma bilha azul, parecia olho de vidro, que ele não deixava ninguém sentar nas máquinas dele. Mas eu sentei escondido e perdi a hora. O que ele fez? Me viu costurando, desenfiou a máquina e falou: eu já falei que eu não quero ninguém, mas eu vi que você é habilidosa. Não me tirou mais da máquina. Ali eu passei a costurar, dali eu fui para uma fábrica de costura, aonde a Denise das Neves conseguiu passar para costureira com menos de 2 anos. Precisa de 2 anos, com menos de 2 anos. Então, eu fui costureira 10 anos, foi minha primeira profissão. E a minha virada de chave foi quando eu saí da costura para a advocacia. Por quê? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Mulher... Eu estou vendo que tem um monte de homem, gente. Mas eu tenho que falar essas coisas. Não tem como. Mulher, mula e maleta, é tudo com a mesma letra. Mulher não é mole, não. Ó, mulherada, a vingança não é nossa. A vingança é do Senhor. A vingança não é nossa. É nossa, pastor? Não é. Mas eu fiquei com aquilo dentro de mim, zoando o plantão, mas dentro de mim. Eu quero fazer advocacia. Como eu não sei, eu quero fazer advocacia. Como que eu vou fazer para fazer advocacia? Porque na época, tu não via favelado na faculdade. Como é que eu ia fazer advocacia? Como eu ia fazer advocacia? E o que eu fiz? Graças a Deus, eu sempre me dei bem, porque eu falo muito. Hoje, depois das violências. Antes eu não falava tanto assim, não. E eu acabei passando num meio, assim, da rua, e vi um motim. E me matriculei num curso de inglês. E nesse curso de inglês, tomei um fora de uma menina, que eu disse assim: você está estudando ainda? Você não terminou o 2º grau? Já terminei. E ela disse assim:
sua parva, eu já terminei o 2º grau, estou fazendo faculdade. Eu falei, eu sou parva. Sabe o que significa parva? Burra. E eu fiquei rindo. Estava nem aí, não sabia o que significava aquilo. Só que Deus existe. No meio daquela tinha uma que falou, você mora onde? Eu falei, eu moro no Complexo do Alemão. E na favela da Grota. E ela disse assim, está tendo faculdade, a universidade da cidade. Centro universitário da cidade. Que eu digo que Deus é maravilhoso. Ele abriu essa faculdade só para eu estudar, porque ela não existe mais. Ela já fechou. E eu lembro que eu consegui passar sem estudar. Eu estava sem estudar 5 anos. Eu consegui passar em 7º lugar e consegui 75% de bolsa. Porque a Cebolinha falava errado, mas ela escreveu bem. Graças a Deus. E com isso, eu consegui entrar. Na época, meus ouvidos estavam muito contaminados, porque eu falava tudo com o mar, por conta do local onde eu nasci. A viaduto, a lembrar, a petição. E o povo, como tu quer ser advogada se tu fala tudo errado? Procurei um fonoaudiólogo, descobri que a minha língua é meio que tônica. Aí depois eu falei, quer saber? Isso é chato. Já pra lá, não vai. Tem bicho que não vai flecha em vez de flecha, tem que levantar. Mas não vai, vou fazer o quê? Então, deixa assim mesmo. E eu consegui chegar na advocacia, e com a minha chegada na advocacia, antes, né, de até eu casar, realizar o meu sonho. Por que realizar o meu sonho, gente? A sociedade é hipócrita. Então, se você é hipócrita, você que está sentado aí, você já subjugou, você já discriminou. Em nome de Jesus, isso vai acabar hoje. Em nome de Jesus. Sabe por que eu estou falando isso? Eu queria casar. Mas eu dizia assim, eu tenho uma amiga que ela já sofreu estupro, já foi, sua amiga não vai casar não. De repente, tua amiga vai casar? Mas não existia amiga. A amiga era eu. E eu queria casar. Mas ninguém queria casar comigo. Por quê? Porque eu tinha uma história. Então ninguém queria casar comigo. Mas Deus é maravilhoso. E o que aconteceu? Antes de eu casar, eu me envolvi no triângulo amoroso. Foi na época que eu conheci o Hermes. Me envolvi no triângulo amoroso de um homem casado, mais velho que eu, 14 anos, aonde eu engravidei do meu filho mais velho, Nicolas. Esse homem, ele é do Tribunal de Justiça, 2ª Vara de Nova Iguaçu. E assim, Deus não compactua com o errado. Mas, se já tinha acontecido, Deus ia fazer o quê? Ia matar a criança? Só se ele quisesse, né? Porque ele é Deus. E com o nascimento do meu filho, Nicolas, veio a minha conversão. Porque eu olhei para o Nicolas e disse assim, quando você crescer, eu vou dizer para você que eu sou amante. E ele também disse assim, eu prefiro que você deixe a Ubanda e que você siga o seu caminho e tenta restaurar a sua vida. Aí vocês vão rir agora, sabe por quê? Vocês acreditam que diamante eu passei a ser filha do cabra? Porque ele falou, não, você teve um filho comigo, tu não pode casar com qualquer um. Aí ele começou a querer escolher com quem eu ia casar. Mas eu queria casar com um homem igual a ele. Eu queria casar com um homem concursado, de pele clara. Porque eu não queria que meus filhos nascessem de cabelo duro. Vou gastar, já gastar dinheiro. Já gastava com o meu cabelo, com o mega. Eu falei, não, vou gastar também. Só que eu fiquei procurando, sabe, na internet. Que eu falei, já fiquei zoando o plantão. Não vou ficar danando na rua zoando o plantão de novo. Então eu ficava procurando, aí arrumei um, tinha um sobrenome igual a minha, Denise, esse cara não deve ser estranho, 40 e poucos anos, esse cara é estranho. Até que, no meio ali da rede social, entrou um homem chamado Anjo Negro. Eu falei, o quê? Anjo Negro é o diabo. Cara, Anjo Negro? Só que mulher é curiosa. Por que mulher é curiosa? Porque